Olá! Quando a gente fala em segurança contra incêndio, o que é que vem na cabeça? Extintor, alarme, sprinkler, né? Pois é, mas isso é só uma parte da história. Hoje a gente vai mergulhar na outra metade, aquela que a gente não vê, mas que é a base de tudo, a proteção passiva contra incêndio. Pensa nela como uma guardiã silenciosa que já está ali, na própria estrutura do prédio. Para começar, é fundamental entender a diferença. De um lado, está a proteção ativa. São os hidrantes, os sprinklers, os extintores, enfim, tudo aquilo que precisa de uma ação, seja de uma pessoa ou automática, para combater o fogo. Do outro lado, a proteção passiva. Ela não combate, ela contém. Ela faz parte da arquitetura dos materiais. A simples existência dela já é uma reação ao fogo. E o nosso roteiro hoje é esse aqui. A gente vai entender a diferença entre proteção ativa e passiva, como a passiva funciona na prática, quais são os seus elementos, o que é esse tal de fator tempo, qual é o papel do profissional de SST nisso tudo e, por fim, porque ela é a base de toda a segurança contra incêndios. Ok, vamos lá. Mergulhando de vez nessa diferença fundamental entre os dois conceitos. Pode ter certeza, entender isso aqui muda completamente o jeito que a gente olha para a segurança de um prédio. Isso não é achismo, não. A própria norma técnica brasileira, a NBR 14432, deixa bem claro: proteção passiva é um conjunto de medidas que já nascem com a construção. Ela não precisa ser ativada. A função dela é reagir de forma passiva, sabe? Garantindo que o prédio resista ao fogo e que a fuga das pessoas e o trabalho dos bombeiros sejam possíveis. Então, o pulo do gato é este. Enquanto a proteção ativa quer apagar o fogo, extinguir as chamas, a proteção passiva tem outra missão. A missão dela é segurar, conter o fogo e a fumaça, que é tão perigosa quanto, em uma área pequena, pelo maior tempo que der. Tá, mas como ela faz isso? Qual é a mágica? Na verdade, não tem mágica. O segredo todo da proteção passiva está numa única palavra: tempo. O objetivo dela é nos dar tempo. Tempo precioso. E aqui vem a característica mais incrível dela. A proteção passiva funciona sozinha. Ela não depende de ninguém apertando um botão, de um sensor disparando ou de uma pessoa agindo. Ela simplesmente está lá, fazendo o seu trabalho porque ela é a própria estrutura do edifício. E esse tempo que ela consegue para a gente serve para 4 coisas vitais. Primeiro, segurar o incêndio no lugar onde ele começou. Segundo, proteger a estrutura do prédio, as vigas, os pilares, para que ele não desabe. Terceiro, e talvez o mais importante, garantir que as rotas de fuga continuem seguras para todo mundo sair. E quarto, deixar o caminho livre para os bombeiros entrarem e fazerem o trabalho deles. Certo, então vamos fazer o seguinte: vamos desmontar um prédio e achar esses guardiões silenciosos. Quais são as peças que formam essa anatomia da segurança passiva? Os principais componentes são esses aqui. A compartimentação, que é basicamente dividir o prédio em caixas, as paredes e portas corta-fogo, que funcionam como barreiras, as selagens, que fecham qualquer fresta por onde passam cabos e canos, a proteção da própria estrutura metálica ou de concreto e, claro, as escadas e rotas de fuga seguras. A compartimentação é a espinha dorsal de tudo. A ideia é genial. Você transforma um andar gigante em várias células ou caixas menores isoladas. Se o fogo começa numa dessas caixas, as paredes e as portas corta-fogo mantêm ele preso ali, impedindo que ele passe para as outras. E a estrutura do prédio? O aço, por exemplo, começa a perder a resistência com uns 550 graus. Para evitar que tudo venha abaixo, existem materiais como as tintas intumescentes. É incrível. Quando o calor chega, essa tinta incha, se expande e cria uma camada grossa, tipo um escudo isolante, protegendo a viga. E para a evacuação, como as pessoas saem em segurança? É aí que entram as rotas de fuga protegidas. As escadas enclausuradas, por exemplo, são construídas dentro de uma caixa de concreto, com paredes e portas que resistem ao fogo. Elas viram um túnel seguro, livre de fogo e fumaça, para todo mundo descer. A gente já falou que o segredo é o tempo. Mas quanto tempo exatamente? Bom, a engenharia de segurança contra incêndio tem uma medida para isso. É o TRRF, ou tempo requerido de resistência ao fogo. O TRF responde àquela pergunta de $1 milhão. Por quanto tempo a estrutura de um prédio precisa aguentar o tranco, aguentar o fogo, para dar tempo de todo mundo sair em segurança e dos bombeiros chegarem para combater o incêndio? E esse tempo não é tirado da cartola, não. Ele é definido por norma e muda dependendo do uso e da altura do prédio.
Olha só esse exemplo simplificado aqui da tabela. Para prédios residenciais, de escritórios, hospitais ou até shoppings, com uma altura ali entre 12 e 23 metros, o tempo exigido é de 60 minutos. Mas o que quer dizer resistir por 60 minutos? Significa que a estrutura do prédio tem que se manter inteira, sem colapsar, por 1 hora, mesmo com temperaturas que chegam a quase 930 graus Celsius. É tempo suficiente para evacuação e para o começo do combate ao fogo. Certo, mas não adianta nada ter um projeto incrível se ninguém cuidar para que ele continue funcionando. E é aqui que entra uma pessoa fundamental, o técnico em segurança do trabalho, o TST. Ele é o verdadeiro guardião que garante que a proteção passiva continue funcionando dia após dia. As responsabilidades do TST são muitas e super importantes. Vão desde a inspeção de rotina para ver se a porta corta-fogo está fechando direitinho, se as vedações continuam lá, até garantir que ninguém coloque um vaso de planta ou um armário bloqueando uma rota de fuga. E, claro, cuidar de toda a papelada, como o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. Bom, a gente já está chegando no final e agora é a hora de amarrar tudo e reforçar porque isso é tão, mas tão vital. A proteção passiva não é só um detalhe de engenharia, gente. É uma questão de vida ou morte. Pensa comigo, aquela porta corta-fogo que alguém calçou com peso para ficar aberta. Ou aquele furo que fizeram na parede para passar um cabo novo e não vedaram de volta. Pequenas falhas como essas podem destruir todo o sistema, transformar uma saída de emergência numa armadilha e aumentar, de forma trágica, o risco para todo mundo que está lá dentro. Olha, esse assunto é muito rico e tem muito mais coisa para a gente ver. Por isso, para quem quiser se aprofundar, dá uma olhada na visão geral que está logo aqui embaixo. A gente preparou uns materiais bem legais, com mais esquemas, exemplos práticos, para detalhar tudo isso que a gente conversou. E para fechar, a mensagem principal é essa. A proteção passiva é o alicerce. É a base silenciosa onde toda a estratégia de segurança contra incêndio de um prédio é construída. Conhecer e cuidar dela é o primeiro passo e o mais importante para proteger vidas e patrimônios.